Oi, pessoal! A aula de hoje é sobre o número π. Esse símbolo aqui representa a letrinha grega π. O que seria esse número π? Tá? Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês o que é o comprimento de uma circunferência. Eu tenho uma circunferência desenhada aqui, que ela foi a partir dessa minha tampinha aqui, tá? Então, o que seria o comprimento dela? Comprimento é tudo que a gente pode medir através de uma régua, de uma trena, de qualquer instrumento que a gente consegue medir. Como que eu vou medir o comprimento dessa circunferência se eu não consigo pegar essa régua e medir aqui em volta dele? Tá? Então, vou mostrar para vocês uma maneira prática de a gente fazer essa medida. Então, eu tenho um barbante. Se eu medir com esse barbante aqui, em volta de toda essa circunferência, tá? Então, eu vou fazer assim, fixo um ponto ali e vou medir toda essa circunferência aqui. Eu medi que deu até aqui. Eu vou cortar essa medida que deu, tá? Deixa eu trocar de mão aqui. Vamos cortar esse barbante aqui. Vamos conferir essa medida, né? Se tá corretinha, ó, tá fechando bem certinho aqui o comprimento dessa circunferência. Então, como é que eu meço o comprimento dessa circunferência? Vou colocar aqui em volta para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu tenho o meu barbante aqui, ele tá em volta da minha circunferência toda, tá? Se eu fixar aqui um ponto e esticar esse meu barbante, ó o comprimento da circunferência que eu tenho aqui, tá? Como essa linha verdinha que tá aqui, tá? Então, o comprimento da circunferência nada mais é do que essa medida aqui. Você medindo em volta e fazendo essa medida do valor ali, tá? Então, ele diz aqui: a medida do segmento obtido, esse segmento aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, representa o comprimento da circunferência. Nós podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Lembrando, para quem não sabe, que o diâmetro é a medida de uma ponta a outra passando pelo centro da circunferência, tá? Então, essa medida aqui é o diâmetro, de uma pontinha a outra ali. Qual que seria essa relação? Se eu dividir esse comprimento da circunferência pelo valor do diâmetro, tá? Então, eu vou fazer dois exemplos para vocês aqui, eles estão em branco, porque a gente vai fazer junto, tá? Um deles é através da tampinha que a gente já usou ali em cima. Então, eu já medi, eu já tenho o valor desse comprimento aqui, né? Através do barbantinho. Agora, a gente vai medir para ver quanto que ele equivale em centímetros, tá? Então, não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, mas eu vou medir quanto que ele vale, tá? Desde o comecinho ali até aqui. Ele deu ali 14,3 centímetros. Talvez não consiga visualizar, então eu vou fazer assim, ó. O comprimento é dividido pelo diâmetro. O comprimento que eu achei agora foi 14,3 centímetros. Agora, a gente vai fazer o diâmetro. O diâmetro, lembra que tem que passar sempre pelo centro. Vocês conseguem visualizar o centro aqui, que ele dá um reflexo bem no centro. É o valor dessa medida aqui. Então, ele deu aqui, ó, 4,5. Vocês estão conseguindo ver a medida ali. Então, 4,5 deu o diâmetro. Essa divisão aqui, ela vai transformar em uma relação. Depois a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, eu vou dividir agora esses dois valores aqui. Tá? Então, o 14,3 dividido pelo 4,5. Quando eu tenho divisão de número com vírgula, nós já fizemos essa aula, mas vamos relembrar, o que acontece? Eu tenho que igualar as casas decimais, um método prático de resolver. Como eles já estão iguais, aqui eu tenho uma, aqui eu também tenho uma, eu só corto a vírgula e finjo que ela nunca existiu aqui e faço essa divisão normalmente, tá? Então, eu preciso pegar o 143 e dividir pelo 45. Eu sei que vai caber 3 vezes, vamos ver lá, 3 vezes 5, 15. Sobe 1,
3 vezes 4, 12, com 1, 13. Diminuindo aqui, aqui fica 3, 5 para chegar no 13, 8, 3 tira 3, 0, e aqui também 0. Para continuar essa conta, o que eu preciso fazer? Acrescento 0 e aqui acrescenta a vírgula. Vamos continuar. Aqui, eu sei que vai caber uma única vez. 45, diminuo, aqui 7, sobra 5, aqui sobra 3. Para continuar ainda a conta, só acrescenta mais 0, não precisa acrescentar mais nada na chave. Agora eu sei que vai caber 7 vezes. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 4, 28, com o 3 que subiu, 31. Aqui 5, opa, aqui 3, aqui 0, ó, sobrou 35 novamente. Isso aqui, na verdade, ele ia se repetir. Eu quero só duas casas aqui depois da vírgula mesmo, tá? Então, esse valor aqui dessa divisão, ele deu aproximadamente 3,17. Guardem esse valor por enquanto. Vamos para o nosso próximo exemplo. Vocês viram que esse primeiro que eu fiz aqui foi com essa tampinha aqui. Agora eu vou fazer com essa tampinha aqui, que é muito maior que essa, tá? A gente vai ver se vai ter alguma relação esses dois valores aqui, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o meu barbante, passar em volta aqui, aonde deu, eu vou marcar e cortar. Vamos conferir se ficou certinho, se não precisa cortar mais nenhum pedaço. Certinho aqui, tá fechando. Tira e mede quanto ficou esse valor. Esse daqui, ele deu maior que a minha régua, tá? Então, precisei medir duas vezes, ó. Medi até aqui, 30. E aqui, mais, opa, 5,2. Então, se deu 30 mais 5,2, 35,2. Vamos colocar aqui, então, o nosso novo comprimento e diâmetro. Esse aqui tem 35,2 centímetros. Olha a diferença do que tinha do outro ali, mais que o dobro, né? Agora, o diâmetro. Lembra que o diâmetro tem que passar pelo pontinho aqui. Como eu medi a parte de baixo, vou tentar medir aqui também, porque ela dá uma diferença. Tá? Então, passando pelo centro, ele dá ali 11,3. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó. 11,3, que ele dá um reflexo nessa régua. 11,3. Vocês podem medir aí na casa de vocês com qualquer recipiente redondo, vai dar certo, tá? Vamos fazer essa divisão agora aqui. Então, eu tenho 35,2 e ali 11,3. Mesma coisa, ó, as casas decimais já estão iguais, esquece e divide normal, tá? Então, a divisão agora, quantas vezes vai caber? 3, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Diminuindo, aqui eu vou precisar emprestar, fazer de outra cor para não ficar muito. 9 para chegar no 12. 3, aqui 1, aqui 0. Quero continuar minha conta, o que eu preciso fazer? Preciso acrescentar um 0 aqui e uma vírgula lá na chave. Eu sei que vai caber uma única vez, porque duas já vai dar 200 e pouco, né? Então, é o 3, 1, 1. Diminui, novamente vai precisar emprestar. Aqui ficou 7, 1, 0. Quer continuar a conta ainda? Outro 0. Vai caber novamente uma única vez, né? 3, 1, 1. Diminui novamente. Aqui vai sobrar 7, 5 e 0. Também eu só quero dois números na chave. Eu sei que ele vai continuar ali, mas eu só quero dois números. Olha o que eu achei.
3,11 no meu caso aqui, aproximadamente. Vocês viram que por mais que os dois objetos que eu medi, eles tinham tamanhos totalmente diferentes das duas tampinhas. E mesmo assim, os dois aqui deu na casa dos 3. Na verdade, na casa dos 3,1 aqui, né? Tá? Então, aqui deu 3,17, aqui 3,11. Qualquer recipiente que vocês façam aí na casa de vocês também vai dar isso. Lembrando que o comprimento da circunferência a gente mede através de um barbante ou uma fita, qualquer coisa aqui em volta. E o diâmetro é essa medida aqui, ó. Tá? Essa medida aqui seria o meu diâmetro. Tá? Daqui até aqui, passando pelo centro, ok? Com isso, nós podemos concluir o quê? Nos dois exemplos, ao dividir o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro na mesma unidade, ali no caso era tudo em centímetros que eu fiz, encontramos sempre um número maior que 3, aproximadamente 3,14. Esse 3,14 é o que mais se aproxima em todas as circunferências, tá? Então, essa relação que a gente fez ali do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, ele vai dar igual a esse número que sempre vai se repetir. No caso, é o número π. E o valor do π, o mais aproximado que a gente tem, é o 3,14159265. Ele é infinito porque ele é um número irracional. Então, números irracionais sempre são dízimas não periódicas, né? Ele não se repete e ele é infinito, tá? Embora seja um número irracional bem importante para os nossos cálculos. Nós temos agora, então, através do π, a gente já sabe de onde ele se originou, como que a gente formou esse valor aqui, a gente pode calcular o comprimento de uma circunferência. Então, por exemplo, se eu tenho uma roda gigante, um valor muito alto, não teria como pegar um barbante e medir em volta da roda gigante. Então, eu consigo definir através dessa relação que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, ele fala assim, para calcular o comprimento de uma circunferência, utilizamos a equação. Mas de onde que saiu essa equação aqui? Vamos voltar lá para o que a gente tinha. Ó. Eu tenho o comprimento dividido pelo diâmetro é igual ao π. Tá? O que isso significa? Se eu fizesse uma multiplicação aqui, ó, cruzada aqui, ó, eu teria o quê? Eu teria que o comprimento vezes 1 seria o quê? Comprimento. Igual a π vezes o valor do diâmetro, ou diâmetro vezes π, tá? Por que esse diâmetro agora é 2R? O diâmetro, como eu mostrei para vocês, é essa medida aqui, tá? De um lado a outro aqui. Mas só da metade até a extremidade da circunferência eu tenho raio. Então, na verdade, o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Então, se eu transformar esse D em 2 vezes R, ele vai ficar assim. Comprimento igual a 2 vezes π vezes R. Daí que saiu essa equaçãozinha aqui que a gente vai resolver. Então, ele diz assim, por ser um número irracional, como eu já falei, nas aplicações utilizamos uma aproximação do valor de π, em geral 3,14. Se o exercício não der um valor específico, você sempre vai usar o 3,14, tá? Então, o exercício não vai falar sempre, eu use 3,14. Se ele não falar, você sabe que o valor do π é 3,14. Então, vamos pro primeiro aqui. Uma circunferência tem 10 centímetros de raio. Olha os dados do problema aqui. Então, vamos colocar aqui. O raio vale 10 centímetros. Qual é o comprimento aproximado da circunferência? Ela quer saber o comprimento. O valor do π, eu sempre sei que vai ser 3,14. Com isso, a gente vai colocar naquela equação que está aqui em cima. Ó. A gente sempre vai usar essa. Então, eu tenho que o comprimento da circunferência é 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. O comprimento eu não tenho, é o valor que eu quero, então eu vou repetir a letra. O 2, a gente já está usando, o valor do π, 3,14, vezes o valor do raio. O valor do raio é 10. Agora é só fazer a multiplicação. 2 vezes 3,14, ou 3,14 vezes 2, vai dar 6,28, vezes 10,
Quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, na verdade a gente só desloca a vírgula do lugar. Então, os números vão continuar o mesmo. A vírgula estava aqui, ela vai deslocar uma casinha. Por que uma casinha? Porque o 10 tem um único zero. Então, na verdade, agora eu tenho 62,8 centímetros. Ok? Vamos para o 2. Medindo o comprimento de uma circunferência, encontramos 18,84 centímetros. Então, agora eu tenho o valor do comprimento, é 18,84 centímetros. Qual é a medida aproximada do raio dessa circunferência? Ele quer o valor do raio e o valor do π eu sei que é 3,14. Então, vamos lá para o cálculo agora. Então, eu tenho que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o valor do R. O comprimento eu tenho 18,84. Tenho que substituir no lugar dele. Repetindo 2 vezes. Agora é o π. O π vale 3,14. Agora é o raio, eu não tenho. Então, eu vou colocar um R. Vou ter que resolver primeiro essa multiplicaçãozinha aqui. Então, eu vou repetir 18,84 igual 2 vezes 3,14, 6,28 vezes o raio. Esse 6,28 vai ter que sair daqui, porque eu preciso achar o valor do raio, que é o R. Ele está multiplicando o raio. Se ele vai passar para o outro lado, ele tem que passar com um sinal trocado. O que é o contrário da multiplicação? Divisão. Tá? Igual ao raio. Vamos fazer essa divisão aqui. Então, eu tenho 18,84 dividido por 6,28. Ok? Então, vamos lá. Se é uma divisão de número com vírgula, lembra que é só pensar nas casas iguais. Aqui eu tenho duas, aqui eu tenho duas. Então, esquece a vírgula e faz uma divisão normalmente. Quantas vezes vai caber? 6 vezes quantos que dá 18? 3. Vamos ver se cabe 3. 3 vezes 8, 24. Subiu 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. E 3 vezes 6, 18. Deu certinho, ó. Tá? Então, o valor do raio, que é o valor que a gente está procurando, é igual a 3 centímetros, tá? E o último exemplo desse, ele fala assim: uma roda gigante tem 8 metros de raio, como tem aqui a imagem. Quanto percorrerá uma pessoa na roda gigante em 6 voltas? Então, a roda gigante deu 6 voltas, ele quer saber quanto que a pessoa percorreu. Para eu saber quanto que ela percorreu, eu preciso saber qual é o comprimento dessa circunferência. Como o dado do problema já está aqui, eu só vou montar ele aqui. Então, vamos calcular primeiro o comprimento. Comprimento eu não tenho, 2 vezes o valor do π, 3,14, e o valor do raio, nesse caso, 8. Comprimento, 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 8, tá? Vamos fazer a continha aqui do lado. 6,28 vezes 8. Então, vamos lá. 8 vezes 8, 64. Sobe 6. 8 vezes 2, 16. Mais 6, 22. 6 vezes 8, ou 8 vezes 6, né? 48. Com 2, 50. Como eu estou multiplicando o número decimal, a primeiro momento eu esqueço que a vírgula existe e no final conto as casas decimais. 2 casas, 2 casas. O valor do comprimento dessa circunferência da roda gigante é 50,24, tá? Metros agora. Só que ele disse que ela deu 6 voltas. Então, agora eu preciso fazer esse valor vezes 6. Pra daí a gente descobrir quanto que foi. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. 6 vezes 0, 0. Com 1, 1. E 6 vezes 5, 30. 2 casas decimais, 2 casas na resposta. Então, a resposta final é: quanto percorrerá uma pessoa? Vamos responder aqui.
percorrerá 301,44 metros. Ok, pessoal? Obrigada, até a próxima.